Olá, Luciano Ribeiro aqui da Saibia em mais um Do Grão ao Copo. E hoje é dia de nós braçarmos uma Saison, mas isso depois da vinheta. A Saison, ou melhor dizendo, Saison, é uma cerveja do tipo ale, clara, bastante carbonatada, com características frutadas e condimentadas, puxando aí para o picante, que historicamente era produzido com um baixo teor alcoólico, diferente de hoje, onde as Saisons são produzidas com teores alcoólicos geralmente acima dos 5%, e no início ela era considerada uma farmhouse beer. Isso é uma cerveja fabricada na fazenda nas épocas frias do ano e consumida ali depois de 4 meses da sua produção. As versões modernas geralmente são cervejas bem mais alcoólicas e cervejas de guarda, onde muitas vezes ela fica condicionada em garrafas especiais por muito tempo antes de ser consumida. A bière de Saison foi originalmente descrita pela primeira vez no início do século XIX. Ela era conhecida como uma cerveja típica da cidade de Liège, onde ela era fabricada com o excedente da espalta, que é também conhecido como trigo vermelho. Então as primeiras versões eram feitas com malte de espalta, trigo não maltado e apenas pequenas quantidades de cevada maltada. Normalmente ela era fabricada no inverno e bebida de 4 a 6 meses depois de sua fabricação. Essa cerveja praticamente desapareceu após a Segunda Guerra Mundial, e só a partir de mais ou menos metade do século passado é que ela voltou a ser produzida. A Saison voltou a ter notoriedade no final da década de 1980, depois que o importador Don Feinberg, inspirado pelo Michael Jackson, o Beer Hunter, começou a importar a cerveja da Bélgica diretamente para os Estados Unidos. O exemplar comercial mais notório é a Saison Dupont Vieilly Provision. Bom, mas chega de conversa, eu quero mostrar a vocês como é que eu produzi essa Saison e eu volto já com a degustação da mesma. Para um lote de 30 litros de cerveja, utilizamos 44 litros de água na mosturação, uma relação de 5,8 litros por quilograma de malte. Fizemos a correção do perfil da água para obter a quantidade de sais descritas na tela, obtendo uma água com perfil amargo. Ajustamos o pH para 5,4 usando o ácido lático. O nosso grist de maltes foi bem simples, 79% de malte pilsner, 14% de malte de trigo e 3,8% de malte cristal 150, num total de 7,6 kg. Misturamos a uma temperatura de 67 graus e procedemos com a fervura por 60 minutos. Utilizamos o lúpulo Target, adicionando 25 gramas faltando 30 minutos para o fim da fervura, fornecendo 18 IBUs. Faltando 15 minutos para o fim da fervura, adicionamos 1,5 gramas de Whifflock e faltando 5 minutos para o fim da fervura, adicionamos o resto do Target, fornecendo 4,8 IBUs finais. No finzinho da fervura, adicionamos 250 gramas de açúcar mascavo e, terminada a fervura, suspendemos o nosso Hope Spider com o lúpulo. Fizemos um whirlpool por 10 minutos, então resfriamos e transferimos o mosto para o nosso fermentador. Adicionamos um pouco de anti-espumante e aeramos o mosto por 10 minutos. E depois adicionamos a levedura, que para essa cerveja foi a CS31 da Angel East. Utilizamos 2 pacotes da levedura, adicionando a levedura a seco no nosso mosto. A nossa fermentação iniciou-se a 20 graus por 2 dias, depois deixamos a temperatura subir gradativamente até chegar aos 25 graus. Depois disso, procedemos com cold crash e envasamos a nossa cerveja. Bem, voltamos com a nossa Saison. Eu vou começar com a aparência da cerveja. A cerveja está turva, nós não filtramos, nós tentamos ser fiéis ao estilo, no que diz respeito a não filtrar, não clarificar a cerveja. Então ela ficou turva.
com uma formação de espuma boa, bastante cremosa, bolhas uniformes e já com o início da apresentação da famosa renda belga na espuma. Então vale salientar que essa cerveja aqui ela é a versão standard, então ela tem aí uma graduação alcoólica de 5,5. É uma cerveja base, é uma saison base, então não há adição de fruta nenhuma, nem de nenhum condimento, nem de nada, a não ser o açúcar que vocês viram que a gente adicionou no final da fervura. Então, a gravidade original dessa cerveja foi de 1,047, um pouco abaixo daquilo que a gente esperava. Entretanto, a levedura que a gente utilizou, que foi a CS31 da Angel West, ela realmente atenua bastante, de tal forma que a FG dessa cerveja ficou em 1,005, então secou bastante. E justamente por isso a gente continuou mantendo ali os 5,5% de álcool por volume, que era o esperado para essa cerveja. Então vamos para os aromas dessa cerveja. Então eu tenho aqui um aroma frutado, cítrico. Esses ésteres da levedura frutados, eles estão ali com intensidade moderada. A característica cítrica ela não é muito intensa, ela lembra alguma coisa como uma laranja mesmo, talvez uma tangerina. Quanto à nota condimentada, eu percebo aqui muito pouco. Eu acredito que sim, tem um quê de condimentado, mas eu não saberia especificar exatamente o que nesse momento. Quanto ao aroma de malte, ele está aqui um aroma de médio-baixo para baixo, então ele está praticamente imperceptível. De aroma de lúpulo, eu não consigo perceber muita coisa aqui, eu acho que praticamente nada. O que eu devo estar sentindo aqui de aroma é basicamente éster de levedura e fenol de levedura, mas o lúpulo eu sinceramente não consigo perceber nada aqui. Então vamos para a boca ver como ela está em termos de paladar. Na boca ela está acompanhando muito de perto a sensação dos aromas. O que é possível perceber no sabor é que essa cerveja está bem equilibrada. Então os ésteres frutados, cítricos, eles não estão muito intensos. E no sabor eu consigo sim sentir um quê a mais do condimentado. Então os fenólicos da levedura que remetem a condimento eu consigo sentir mais aqui no paladar. E essas duas características elas estão em equilíbrio com o amargor. O amargor ele nem está alto demais nem está baixo. E por conta que a cerveja ela secou consideravelmente, esse amargor ele ficou o suficiente para equilibrar as outras características da levedura. Então a coisa esquisita aqui é que apesar da levedura ter atenuado bastante, eu consigo ainda ter um certo corpo. Não é nada doce, eu mal percebo esse maltado, mas a cerveja ela não está aguada, como eu esperaria que ela tivesse por conta que ela secou demais. Nós fizemos carbonatação forçada no barril para essa cerveja, mas isso tem apenas 2 dias e eu não coloquei uma pressão muito grande, até porque eu vou ficar servindo essa cerveja de pouco em pouco e eu acredito que ela vai carbonatar mais à medida que os dias forem passando. A carbonatação para essa cerveja agora, nesse momento, ela está mais ou menos ali no médio. Então ela não está uma cerveja muito carbonatada como o estilo pede. Bem, algumas considerações finais. Então a Saison ela tem um leque muito amplo para interpretação. Tudo depende de como você produz a cerveja. Então ela pode ir de uma Saison de mesa com menos álcool, uma standard, que é essa que eu fiz, até uma versão mais alcoólica que chega ali entre uma double e uma triple. Outra coisa é que ela também tem uma margem muito grande de aromas e sabores, porque tudo depende daquilo que você coloca. Então, se você adiciona uma fruta,
adiciona um condimento, isso vai obviamente mudar toda a parte sensorial da cerveja. Assim como a combinação de maltes também pode levar a uma cerveja mais escura, com mais características maltadas e com um corpo maior do que aquilo que eu tenho aqui no copo. Então, como é uma cerveja que ela tem muita margem para trabalho, eu preferi fazer uma versão bem simples, com maltes base, apenas um pouquinho para corrigir a cor, como vocês viram na receita, um pouco de açúcar para secar e só. Usei um lúpulo que não tem uma pegada muito cítrica e essa cerveja ela ficou, na minha opinião, bastante agradável. Minha primeira saison, então eu espero que nas próximas eu acrescente alguma fruta, eu veja aí como é que ela pode ser incrementada. Bem, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa saison, a nossa Louis Pasteur. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. E se vocês gostam do tipo de conteúdo que nós fazemos por aqui na Açaí Beer, considere se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo por aqui. Então esse foi mais um do Grão ao Copo. Cheers e até a próxima!